Caderno Proibido, de Alba de Céspedes. Esse livro é um livro que se passa nos anos 50, mais ou menos na época da Segunda Guerra Mundial. Ele é escrito em primeira pessoa, por uma moça chamada Valéria, que é mãe de família, tem o trabalho dela, mas o principal ofício da vida dela foi criar a família dela. Eu não sei direito se é um contexto histórico ali da Itália, né? Mas eu sei que ela não poderia comprar um caderno, não sei se tinha uma racionalização das compras, eu não sei exatamente desse contexto histórico, ou se foi algo que a autora trouxe para esse livro como uma forma de contextualização, mas eu sei que ela não poderia ter comprado esse caderno. A Valéria, ela estava andando na rua, fazendo suas compras normais de casa, e ela encontrou um caderno que ela queria comprar, e ela comprou escondido. E ela fez dele o seu diário. E ela diz muitas vezes nesse livro que a pior coisa, que a vida dela estava na maior paz. E ela começou a encontrar com o demônio depois que ela começou a fazer desse livro o diário dela. Porque ela começou a encontrar os próprios demônios. Ela começou a dar cara com as próprias indagações, com as próprias dúvidas, inseguranças e questionamentos mesmo. E ela diz nesse livro que a culpa é tudo do caderno. Todos os problemas que apareceram na vida dela foram problemas que apareceram após ela começar a escrever nesse diário. Eu achei isso bem simbólico, porque é como se ela estivesse vivendo, não é como se, é exatamente isso. Ela estava vivendo a vida dela no automático e se convencendo de que aquela vida era a vida que ela sonhava para ela. Mas aí quando ela começou a expor os pensamentos, os sentimentos, os acontecimentos banais da vida dela naquele diário, ela começou a perceber que ela estava super infeliz. E ela não admitia isso, ela não consegue admitir isso. Porque é dizer que a vida inteira dela, o esforço da vida inteira, o ofício da vida inteira foi jogado no lixo. Porque ela começa a perceber que o marido não é mais aquilo que ela queria, os filhos não se tornaram aquilo que ela almejou. E ela começou a se ver inútil perante os filhos. Ela se sentia uma mulher inteira enquanto ela era útil aos filhos, enquanto os filhos eram pequenos. E ela, algumas vezes nesse livro, deixou claro que ela preferia que os filhos fossem dependentes dela para que ela se sentisse inteira, para que ela se sentisse útil. Aí, quando os filhos começaram a crescer e a vida deles começou a necessitar de mais orçamento, ela começou a trabalhar em um escritório para auxiliar a renda da família dela com o marido. E nesse escritório ela começou a ter a renda dela, ter a vida dela, e foi uma extensão dela de se sentir útil para alguma coisa. Porque concomitante a isso, os dois filhos começaram a viver a vida deles, eles estavam crescendo e ela estava se vendo inútil a eles. Então, quando ela começou a trabalhar nesse escritório, foi muito bom para ela, porque ela começou a se perceber uma mulher inteira novamente. Mas, depois que ela começou a escrever a vida dela nesse diário, ela começou a perceber, olhar com outros olhos a vida dela, em todos os aspectos, os filhos, o marido, a mãe, o chefe do trabalho. Ela começou a perceber que ela se sentia extremamente sozinha. Ela começou a perceber que a filha já estava criando asas e querendo um rumo muito diferente do que do que ela teve. E é muito engraçado que a filha dela, a Valéria, né, a mãe, diz que a filha dela é muito ruim, que a filha dela não gosta dela, que a filha dela é uma pessoa muito difícil. Mas eu vendo de fora percebo que não é nada disso. Eu acho que é simplesmente uma mulher que cresceu em um ambiente que ela tem muito respeito, que é da família, mas ela simplesmente escolheu
não seguir aquele caminho. E isso pra Valéria é extremamente conflituoso, porque pra ela aquilo é o certo. E a Mirella, que é a filha da Valéria, sempre a pergunta por que ela não muda certas coisas que ela não gosta, que ela claramente não gosta, e ela se recusa a admitir. E por que é tão errado ela simplesmente não querer seguir a mesma vida. E a mãe não sabe explicar, ela não tem um porquê, ela só encara aquilo como certo. E a Valéria, ou melhor, a Mirella, enxerga a mãe com muita empatia. Eu percebo isso. A Valéria não vê isso. A Valéria vê desprezo, a Valéria vê ingratidão, mas eu percebo bem o contrário, eu percebo respeito. Mas, simplesmente, um respeito consigo mesma, um respeito pela mãe, pela vida inteira que a mãe dela dedicou a eles, aos filhos. Mas eu percebo que a Mirella respeita a si mesma mesmo, no sentido de eu amo tudo isso, eu amo a minha família, mas eu não quero seguir isso pra mim, né? Eu não me vejo feliz. E eu vejo que a Valéria tem uma relação tão conflituosa com a Mirella, justamente porque a Valéria é a mesma que a Mirella é, só que em outra época, e com a oportunidade de fazer outras escolhas, e isso é muito conflituoso pra Valéria, porque ela tem muito medo do desconhecido, ela tem muito medo de abdicar, de abrir mão daquilo que ela dedicou a vida inteira, que é a família, né? E aí, quando os filhos estão grandes, ela começa a enxergar o chefe dela com uma certa admiração, um certo carinho a mais do que aquele ambiente de trabalho restringe. Ela começa a se culpar demais, ela começa a bloquear os sentimentos, os pensamentos. Ela se permite um pouquinho, mas ela logo já se revolta contra ela mesma. E aí, quando a gente acha que ela vai fazer algo por si mesma, ela volta. Ela fala, não dá, isso não é justo com a vida que eu dediquei a vida inteira. Sabe? Ela tem muito medo disso. De simplesmente abrir mão. E ela se permite uns respiros. Ela se permite experimentar coisas que ela não poderia. Mas, e isso é muito conflituoso pra ela, como o livro inteiro, na verdade. O livro, se eu pudesse definir uma coisa pra Valéria, uma palavra pra Valéria, seria conflito. Porque é um extremo conflito com ela mesma. Então é o conflito com o que ela foi imposta a fazer a vida inteira, é um conflito com o que ela gostaria de ser, mas ela não admite. E é um conflito com a realidade, um conflito com as fantasias que ela tem na cabeça dela. Então, e é um livro muito legal pra você começar é um livro que se passa dentro da mente do personagem. E isso é muito legal. Eu gosto muito de livros que você tá dentro da cabeça da pessoa, sabe? E eu acho isso muito legal. E é muito interessante porque eu imagino que seja uma realidade presente em várias gerações, não só na época da Valéria, né? Ali na Segunda Guerra Mundial. Porque muitas das coisas que acontecem durante o livro são reflexos do clima bélico ali mesmo, sabe? Mas a maior parte é muito mais hereditário, geracional do que daquela época dos anos 50, na Segunda Guerra Mundial, sabe? Enfim, mas eu percebo que muitas coisas dessas que você vê nesse livro, você consegue enxergar nos dias de hoje, sabe? Uma coisa que realmente passou de geração para geração. E não só nos relacionamentos entre as mulheres, não só na cabeça das mulheres, mas a gente consegue enxergar isso na cabeça de muita gente, das pessoas ao nosso redor, da nossa própria. E é muito interessante esse tipo de coisa, porque são livros que conseguem pôr em palavras coisas que nós sentimos e pensamos, mas nós não conseguimos verbalizar. Nós não conseguimos formar A mais B pra elucidar e materializar aquilo que nós sentimos. E é incrível o poder de um livro, o poder de um autor, sabe? De fazer isso, de materializar, verbalizar aquilo que nós
sentimos e pensamos e nós não conseguimos sentir porque é muito abstrato, é muito impalpável, mas tem certas pessoas que conseguem. E esse é o poder da literatura. Enfim, eu espero que vocês tenham se encantado um pouco mais sobre essa história e tenham se interessado em ler. E caso você já tenha lido, por favor, bate um papo aqui comigo nos comentários sobre essa leitura. Especialmente, eu gostaria de vocês me falarem, especialmente com o relacionamento dela com a filha, porque eu achei essa parte em específico muito, muito, muito interessante, porque pra mim é a Valéria vendo ela mesma em uma outra geração, com outras oportunidades, e pra ela isso é muito conflituoso, e eu achei extremamente interessante. Então, por favor, conversem comigo. Beijo.